Olá, muito boa tarde para você. Tá começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão já vai começar destacando nesta edição. Você acompanha o Maranhão registrando quase 10 mil focos de incêndio no sul do estado, mas tem o Corpo de Bombeiros intensificando as ações de combate às queimadas. Eleições 2024, você vai ver como justificar o voto em caso de ausência e tem ainda os locais de votação. Você também vai conferir nesta edição o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior do Maranhão. Tá no ar, é o nosso Revista Maranhão. Começando, graças a Deus, pezinho direito, que seja com muita responsabilidade, mas também atenção, esperança e aquela pitada de alegria, porque a gente precisa, né? É assim que eu desejo que a nossa semana, ela tenha os seus dias aí correndo e, claro, com a nossa participação, que é fundamental. Combinado? Começar o nosso Revista Maranhão, queria chamar a sua atenção, viu? Porque a gente vai destacar aqui a problemática das queimadas, isso em todo o Brasil. Somente no mês de agosto foram mais de 200% de áreas queimadas. Isso segundo dados do Monitor do Fogo. Aqui no Maranhão, somente no mês de setembro, foram quase 10 mil focos de incêndio no sul do estado. Mas o Corpo de Bombeiros tem intensificado as ações na Operação Maranhão Sem Queimadas. O Brasil está enfrentando um dos períodos mais críticos em relação às queimadas nos últimos anos. O país concentra 71,9% dos incêndios da América do Sul só nesta semana, com 7.322 focos em apenas 48 horas. O acumulado de queimadas em 2024 já chega a 180.137, um aumento de 108% em relação ao ano passado. Aqui no Maranhão, a situação não é diferente. O estado ocupa a sexta posição no ranking de incêndios, com 10.790 focos em 2024, sendo que 3.179 ocorreram somente no mês de setembro. E esses números são atualizados a cada instante. Bom, hoje o Corpo de Bombeiros realiza um monitoramento diário e nós já contabilizamos mais de 10 mil focos de incêndio, mais precisamente 10.790 casos de registros de focos de incêndio em nosso território estadual. O Corpo de Bombeiros do Maranhão tem intensificado suas operações diante da emergência causada pelos incêndios. Para enfrentar o problema, a corporação reforçou suas equipes e ampliou os recursos disponíveis no combate às chamas. Entre as medidas adotadas, destacam-se o monitoramento contínuo das áreas atingidas e a prevenção para que o fogo não se espalhe para regiões vizinhas, garantindo uma resposta mais rápida e eficaz. Bom, o Corpo de Bombeiros desenvolve uma operação em conjunto com a Operação Nacional. Essa operação é chamada de Maranhão Sem Queimadas, em conjunto com a Operação Guardiões do Bioma. Então, o objetivo é trabalhar basicamente com duas frentes. A frente da prevenção, levando a informação e conscientização ao nosso homem do campo, no sentido de que eles possam realizar o manejo do solo com o fogo de forma correta. E a outra frente também é a frente de intervenção. Os nossos homens estão distribuídos, são cerca de 200 homens e mulheres que estão trabalhando em diversos pontos em combate a esses incêndios, a esses focos de incêndio que nós conseguimos detectar como, de fato, incêndios em vegetação. Com o reforço das ações do Corpo de Bombeiros e as medidas protetivas, a expectativa é de que os focos de incêndio diminuam. Enquanto isso, a população é orientada a evitar o uso de fogo em áreas rurais e a colaborar com as autoridades no combate às queimadas. Bom, nós temos hoje um cenário perfeito para a propagação do fogo, que é o vento forte, o calor intenso e, sobretudo, a vegetação seca por conta da baixa umidade relativa do ar. Por isso, a recomendação sempre é redobrar a atenção com o uso do fogo. Então, não realizar ali uma fogueira para fazer limpeza de terrenos e também não deixar braseiros abandonados, sem que se tenha certeza mesmo que aquele fogo foi apagado. A gente percebe que muitas ocorrências se originam por conta desse descuido da população com o uso do fogo.
Viu só como é que tá sério? Muito sério. E a responsabilidade é de todos nós. Principalmente porque a gente precisa estar o tempo inteiro ali observando o nosso entorno para colaborar nesse processo também, né? E a gente sabe que esse mês de setembro, por conta aí dos ventos, a situação fica ainda mais agravada, não é? Isso em todo o país. E aqui no nosso Maranhão, é claro, reforço, a gente precisa ter atenção também. Bom, é uma luta de todos nós, né? Mas ainda sobre as queimadas, a gente vai destacar também o risco desse fogo próximo à rede elétrica, né? A gente vai saber o que está sendo feito e como evitar também esses prejuízos para toda a população, porque afinal de contas é um prejuízo, né, que se espalha aí para toda a população. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Samila Almeida, ela está assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você viu que a gente, todo o país, né, de uma forma geral, se volta, né, nesse olhar exatamente para esse problema. Como é que a Equatorial ela está vendo essa situação aqui no Maranhão de forma específica? Bom, no estado, esse clima seco, a intensidade de ventos mais fortes, isso acaba contribuindo muito para o aumento, né, desses focos aí e princípios de incêndio. Somente agora no ano, na verdade, de 2024, nós já tivemos um aumento aí de 9%, né, em relação aos focos, e um levantamento que a Equatorial fez agora no mês de setembro, esse número também já superou. Nós já tivemos 41 ocorrências, né, de alto impacto na rede elétrica, justamente por conta das queimadas. A gente pode, de repente, trazer aqui, até para que as pessoas em casa entendam, tem uma ampliação desse cenário, por exemplo, das regiões que estão sendo afetadas? Bom, a região de Bacabal, né, ela acaba liderando aí em relação ao número desse foco de incêndio e de queimadas. E como é que a população, de uma forma geral, está sofrendo com isso? Qual que é esse impacto direto? Bom, além do impacto em toda a questão do ecossistema, né, e de agravos à saúde também, isso acaba danificando as estruturas, né, os condutores, e aí acaba interrompendo o fornecimento de energia por conta do curto-circuito e aí por etc, né? Agora sim, a gente sabe que o Maranhão, Samila, é muito grande, né? Territorialmente falando, nós temos 217 municípios, né? É algo grandioso. Como é que a Equatorial faz para chegar, né, nessas regiões e às vezes muitas delas com dificuldades, inclusive de acesso? Como é que está sendo feito esse trabalho? Exato. É por isso que a gente reforça, né, a importância das pessoas evitarem, né, de fazer, às vezes, limpeza de áreas ou renovação de solo. As pessoas, ao invés de fazer aquele manejo manual ou com máquinas específicas, acabam utilizando aí do artifício de queimadas, o que traz muitos prejuízos. A Equatorial, o corpo de bombeiros, ele é acionado, e aí a Equatorial só consegue intervir. Primeiro, a lei isola toda a rede, mas ela só vai poder restabelecer esse fornecimento de energia após o combate do corpo de bombeiros, né? Então, às vezes, isso acaba demorando e acaba trazendo um transtorno para a população de forma geral. E como é que está sendo feito, então, esse trabalho? Porque, assim, me parece que por conta dessa questão ampliada de queimadas, a Equatorial está precisando entrar com esse trabalho, né, que na verdade já chega para conter. Mas existe hoje um trabalho de prevenção também? Bom, o trabalho de prevenção em todas as regionais, nós já realizamos aí a nossa jornada de segurança, que é justamente alertando as pessoas sobre o risco e quais são os impactos negativos dessa ação, né, de realizar queimadas. Então, a Equatorial já faz esse alerta junto com a população e solicita, né, que as pessoas evitem de fazer esse ato. Agora, estando, obviamente, né, numa situação como essa, como é que a população tem que se comportar, né, diante de repente, esse cenário propriamente dito? Bom, ao observar qualquer foco de incêndio próximo à rede elétrica, a distribuidora, né, Equatorial Maranhão, precisa ser acionada imediatamente pela central no número 116, e o corpo de bombeiros também precisa ser acionado no número 193, né? Então, o ideal é não tocar, não se aproximar e aguardar o socorro de forma devida. Isso da parte externa. E quando esse incêndio, de repente, né, se estabelece já de alguma forma dentro das casas? Dentro da casa,
a mesma recomendação, não tocar, né? Sair da residência, remover ele, obviamente, né, se tiver crianças, pessoas com mobilidade reduzida, remover da casa, se possível desligar ali a chave geral e acionar a central pelo número 116, né, da distribuidora, e também o Corpo de Bombeiros. Agora, Samila, só para a gente poder se encaminhar para encerrar, às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, você tem ali um lixo dentro de casa, no terreno, no quintal, né? Ah, não, vou colocar aqui um foguinho aqui só para poder me livrar logo desse lixo. Eu disse agora há pouco, né? A gente está no mês que os ventos, eles são em grande proporção, né? Mas independentemente do mês, né? Mas vamos trazer aqui para o setembro, que tem essa característica, né? Em nenhuma possibilidade, né? Em nenhum tipo de circunstâncias é recomendado isso, né? Porque você não sabe o desdobramento. Exatamente. E o incêndio, ele começa, obviamente, no foco. Começa grande, é pequeno. Então, o fato das pessoas queimarem lixos domésticos, né? Acender velas ou fogueiras próximo à vegetação, jogar aquela pontinha de cigarro na vegetação seca, fazer a limpeza ali do terreno, né? Com queimadas, isso acaba aumentando e muito a chance de ter um princípio de incêndio. Parece bobo, né? Mas não é bobo, não. Principalmente agora que a gente está vivenciando tantos casos, né? Isso em todo o Brasil. E é lamentável, porque na maioria das vezes começa pela ação do homem. Exatamente. Né? Samila, muito obrigada. Eu queria que você reforçasse para quem está em casa esses acessos diretos, caso, né, eventualmente as pessoas tenham qualquer tipo de problema aí com isso. Bom, nós temos a central da Equatorial Maranhão, no número 116, as pessoas podem estar ligando. Nós temos equipes de plantão que trabalham 24 horas para poder atender a população. Temos também o canal no WhatsApp, DDD 98 255 0116. E também nós temos o site www.equatorialmaranhão.com.br. A gente vai colocar, viu? Aqui para facilitar aí na hora de você poder anotar tudinho, tá? Obrigada, viu, Samila? Obrigada. Espero contar com você em outras vezes com certeza. Aqui. Mas olha, e ainda em razão de todas essas mudanças no clima, o Maranhão está contando hoje com uma lei que possibilita diretrizes para poder trabalhar a prevenção e também os efeitos provocados pelas queimadas. O tempo seco vivido entre os meses de julho e outubro no Maranhão é propício para que queimadas ocorram com maior frequência. A terra e a vegetação mais secas, aliadas aos ventos fortes, facilitam a propagação rápida do fogo. Como neste caso, na região do sítio Santa Eulália, em São Luís, na semana passada, quando o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas após algumas horas. Casos assim levaram o Maranhão a criar a Política Estadual de Enfrentamento de Mudanças Climáticas, proposta por meio de lei de autoria do deputado estadual Carlos Lula, aprovada em junho pela Assembleia Legislativa e já sancionada pelo governo do estado. A política estabelece princípios, objetivos e diretrizes para evitar os efeitos provocados pelas alterações no clima no Maranhão. Entre as medidas estão a redução do carbono e o uso de energias limpas no estado, bem como a economia sustentável e circular. Ano após ano, a gente nota que a gente tem ondas de calor maior, a gente tem fenômenos ambientais disruptivos que a gente não estava acostumado, a gente tem mudança do período de chuva. Isso decorre da nossa relação com o meio ambiente, da relação com o homem com o meio ambiente. O Maranhão já sai na frente com a legislação ambiental que vai permitir que a gente combata exatamente isso, que a gente enfrente as mudanças climáticas, adotando políticas públicas que permitam que a gente ande nesse caminho, nesse sentido, de ter uma relação mais sustentável com o meio ambiente. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão também implantou uma comissão especial para discutir as mudanças climáticas e os prejuízos ambientais provocados pelas alterações no clima. Todo o sistema judiciário ele precisa se adequar a essa nova realidade, se adaptar a essas mudanças climáticas que estão vindo, porque o ser humano passou durante muitos anos destruindo o planeta, exauriu de tal forma que agora a gente precisa remediar. Então, a gente precisa acionar todo o poder judiciário, levar esse debate. Para você ter uma ideia, na crise climática do Rio Grande do Sul, materiais ficaram presos na Receita porque teria que haver ali uma sensibilidade do Estado, e isso
só atrapalha, porque não havia um protocolo. Então, é por isso que a OAB se antecipa, já está criando o protocolo estadual de emergência climática para apresentar às autoridades, sejam elas municipais, estaduais, e alertar que esse debate envolve a todos, além do campo jurídico. Segundo este meteorologista, a presença de uma massa de ar no centro do Brasil, provocada pelo fenômeno El Niño, tem castigado o país com um período seco muito ruim. E como o período chuvoso também não foi bom, a consequência disso tudo são dias mais secos e quentes. Viemos aí no início do ano de um El Niño ainda muito intenso. O El Niño tem também essa capacidade de provocar uma estação, por exemplo, chuvosa abaixo do normal, com altas temperaturas também, né? Apesar de ter acabado mais ou menos ali em abril, mas a gente ainda está sentindo um pouquinho os efeitos da atuação desse fenômeno, né? Então, praticamente, depois de fevereiro, nós tivemos aí chuvas quase que todos os meses abaixo do normal, né? E não só no Maranhão, mas no Nordeste do Brasil, de uma forma geral, né? E isso está se refletindo no nosso período seco, ou seja, você tem um período chuvoso ruim, né? E logo depois você tem um período seco também bastante ruim. E olha, inclusive você pode rever, tá? Todo esse nosso conteúdo, porque o programa de hoje a gente está trazendo esse destaque. E é muito sério, tá? Você pode logo no finalzinho do programa rever toda essa informação lá no YouTube, tá? Basta você acessar e aí já aproveita e manda para a turma também, porque é informação e que todos nós precisamos estar antenados o tempo todo, viu? Isso é para todo o Maranhão. Eu vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente traz outro assunto super importante. Eleições 2024. Você vai saber como é que, de repente, vai poder justificar o voto em caso de ausência. E tem também os locais de votação. Mas você acompanha ainda o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior do Maranhão. É um instantezinho só, viu? Não sai daí não, que eu volto já já. Estou de volta com o nosso Revista Maranhão, lembrando você que toda segunda-feira eu estou por aqui, viu? Sempre a partir do 12h30, trazendo todos os destaques, assuntos importantes e temas relevantes. Se acompanha aqui com a gente, tá? No Revista Maranhão. E por falar nisso, tá pelo interior do Maranhão, então aqui na capital, você vai acompanhar agora comigo quais são os destaques, os assuntos de maior relevância, tanto aqui na capital quanto no interior do Maranhão. É o Giro de Notícias no ar. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou pedido do TRE do Maranhão para o reforço da segurança em 50 municípios maranhenses durante as eleições de outubro. Outros 11 estados também vão poder contar com suporte de segurança. As tropas federais vão atuar em conjunto com a Polícia Militar do Maranhão e outras forças de segurança sob a coordenação do TRE, com o objetivo de prevenir crimes eleitorais. Faltando pouco menos de uma semana para o dia da votação, o TRE do Maranhão continua trabalhando para o sucesso do pleito eleitoral. Durante o fim de semana que antecede as eleições, estandes foram montados nos shoppings mais movimentados da capital maranhense para orientar eleitores e mesários. O presidente do TRE Maranhão esteve acompanhando a ação e ressaltou o empenho do tribunal na garantia de uma eleição tranquila e segura. Tem um propósito de esclarecer aos eleitores qualquer dúvida que eles possam ter, né, aos mesários, né, qualquer dúvida também do processo do dia da eleição, né, que eu digo sempre que o mesário é mais importante do que no dia da eleição, ele é mais importante do que o presidente do tribunal, porque sem o presidente do tribunal a eleição acontece, mas sem o mesário não, né? Então essas ações do tribunal têm o propósito de tirar qualquer dúvida das pessoas. Isso aí é uma coisa que o tribunal vem fazendo há um bom tempo e eu aproveito aqui para pedir aos políticos, aos candidatos, enfim, aos eleitores, aos cabos eleitorais, que na noite anterior da eleição não joguem aqueles panfletos nas ruas, não sujem as ruas, os bairros, qualquer coisa, né? Isso, nesse sentido, irá prejudicar o processo eleitoral e a Justiça Eleitoral está atenta, isso é crime eleitoral, e a Justiça Eleitoral está atenta a esse tipo de situações. De fato, é uma festa e, como você pode notar aqui, ela para a equipe do Tribunal Regional Eleitoral, ela já começa bastante antes, né? Muito tempo antes,
Aqui nós temos um evento de preparação para os mesários que irão trabalhar no dia 6 e também uma oportunidade de informações, de passar os esclarecimentos necessários para o eleitor que estiver aqui passando, né, pelo Shopping Rio Anil. E mais do que isso, né, a oportunidade também dele poder manusear a urna eletrônica. A gente fala tanto da urna eletrônica, essa urna que faz com que o processo eleitoral brasileiro ele seja um processo de ponta, respeitado no mundo inteiro, porque entrega um resultado seguro em tempo recorde. Aqui vamos ter a oportunidade, portanto, de mostrar para o eleitor todo o funcionamento da urna, toda e qualquer dúvida que o eleitor, qualquer cidadão ou cidadã tiver a respeito do funcionamento da urna eletrônica, é só ele vir aqui no shopping, no horário comercial. Isso vai funcionar nos 3 shoppings da cidade, aqui no Rio Anil, no Shopping da Ilha e também no São Luís Shopping, ou no Center Norte, perdão, né? E é a oportunidade, hoje e amanhã, das pessoas conhecerem, né, a urna de perto. A população de Atins, região dos Lençóis Maranhenses, vai passar a contar com uma ambulância, um veículo náutico preparado para atendimento e resgate de pacientes. A ambulância passou por inspeção do Corpo de Bombeiros durante o fim de semana. A deputada Iracema Vale, idealizadora da iniciativa, acompanhou os trabalhos e comemorou com expectativa a entrega do novo equipamento, que vai auxiliar na saúde da população. O veículo tem o objetivo de melhorar o atendimento de urgência em toda Barreirinhas, sobretudo nas áreas distantes e ribeirinhas da cidade. A ambulância será entregue na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro, com a presença do governador Carlos Brandão. Vamos passar agora para as nossas eleições 2024. Está faltando pouquinho, viu? Apenas 6 dias para o pleito municipal. E daí os eleitores ausentes do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, portanto no dia 6, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, poderão apresentar justificativa junto à Justiça. Você vai ver como, tá? Quem não vai votar porque está fora da cidade onde registrou o título, precisa levar o requerimento de justificativa de ausência a uma sessão eleitoral no dia da eleição. Esse formulário pode ser adquirido nos cartórios eleitorais, postos de atendimento ao eleitor e no site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br. Quem não entregar a justificativa no dia da votação deve apresentar o requerimento até 60 dias após o pleito em qualquer cartório eleitoral. Ou pode, de maneira rápida, utilizar o EPP e-Título de forma gratuita para justificar a ausência. Mas fique atento, pelo aplicativo, a justificativa de ausência só vale no dia da eleição. O aplicativo e-Título está disponível nas versões iOS e Android para celular e tablet. O eleitor tem até o dia 5 de dezembro de 2024 para justificar a ausência no primeiro turno e 7 de janeiro de 2025 para justificar a ausência no segundo turno, em cidades onde tiver o segundo turno. Ficou atento, né? Mas tem mais informação sobre eleições. Você vai acompanhar agora também sobre os locais de votação. Você já sabe onde é que vai votar? Ainda não? Está deixando para a última hora? Não, presta atenção. Vamos saber como é que faz. Com as eleições se aproximando, milhares de maranhenses precisam ficar atentos aos locais de votação. Faltando poucas semanas para as eleições, os eleitores já podem consultar os locais onde deverão comparecer para votar. O Tribunal Regional Eleitoral informou que não houve mudanças significativas na maioria das zonas eleitorais, mas reforça a importância de todos verificarem os seus locais de votação com antecedência para evitar imprevistos. A consulta pode ser feita de várias maneiras. A forma mais prática é por meio do site oficial do TSE ou pelo aplicativo e-Título, disponível para smartphones, que permite verificar zona eleitoral e o número da sessão. Além disso, quem preferir também pode realizar a consulta nos cartórios eleitorais de cada município. Nas 217 cidades maranhenses, 5.180.738 pessoas estão aptas a votar. Distribuídas em 6.014 locais de votação, 19.699 sessões eleitorais e 105 zonas eleitorais. Estou indo embora, viu? Mas lembrando, você que pode rever todo o nosso conteúdo, basta acessar lá o YouTube, procura a Revista Maranhão e aí você vai encontrar a gente.
Combinado? Vou desejando para você uma semana abençoada, próspera, de tranquilidade, mas também de muita positividade. Sem esquecer de fazer seu dever de casa, que é o quê? Buscar informações sobre o seu candidato, afinal de contas, 4 anos pela frente, tá? Não sei onde é que você mora, mas você tem que estar participando desse processo, tá? Você é parte integrante desse processo. Então, faça seu dever de casa também. Combinado? Beijo no coração, fiquem com Deus e em paz. Logo mais tem mais informações, tá? Tchau, tchau.